Bernardo Santos Cunha Barbosa, Controlador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Queria mais uma vez agradecer ao Ministério Público do Estado pela oportunidade de estar proporcionando aqui esse debate bastante aprofundado de uma questão que, em regra, é tratada com um certo tabu. E fico muito feliz aí pela fala anterior do professor Dr. Emerson Garcia e do nosso brilhante palestrante do TJ Mato Grosso do Sul, Dr. Magalhães, em razão aí de levarmos a efeito justamente aquela proposta que eu fiz na minha fala inicial, sairmos da caixa. Então, antes de iniciar propriamente aqui minha apresentação, eu quero fazer mais uma provocação. Vejam que, conforme as palestras anteriores, estamos falando aqui no Instituto que já é aplicado largamente em países como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. Algumas primeiras experiências datam de 1910, 1920, 50. Nova York começou isso em 70, houve uma convalidação em 94, um ajuste em 95 com Rodolfo Giuliani e agora em 2011 mais outros ajustes. Olhemos os índices de corrupção nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na Austrália. Olhemos os índices de corrupção e a percepção de corrupção no Brasil. Será que a gente está tão na frente deles assim? Será que nós somos tão vanguardistas na defesa dos direitos humanos assim? Será que o nosso processo penal, que o nosso processo administrativo requer tantas garantias exorbitantes, eu vou falar aqui de garantismo integral, de maneira que estamos no caminho certo? Será que estamos no caminho certo? Será que essa interpretação da Constituição que é dada aqui no Brasil, mais das vezes, levando um direito de defesa hiperbólico, está no caminho certo? Onde o Estado do Rio de Janeiro chegou? Para onde o Estado do Rio de Janeiro quer ir? E como ele quer ir? Essas são as questões que nós temos que debater. Então, dando início aqui à minha fala, nós vamos seguir esse roteiro, parece extenso, mas muita coisa eu vou passar, porque os brilhantes palestrantes que me antecederam já pontuaram alguns itens, principalmente com relação às experiências internacionais e também com relação às modalidades de teste. Vou botar um relógio aqui para a gente não perder a hora. Então, esse é o índice de percepção. Só reavivando, quando a gente fala em corrupção, a gente tem aquela percepção trazida pelos jornais, pelos noticiários. Então, o índice de percepção, nós temos ali a Dinamarca, não é isso? Um país que vai altamente limpo a um país altamente corrupto. E vejam que o Brasil se aproxima ali de países, Tailândia, Argentina, Angola, Somália, e no último levantamento o Brasil, inclusive, foi rebaixado nisso aí. Um dado também interessante, 38 bilhões é que a Força Tarefa Lava Jato, isso aqui é um dado que evolui a cada semana novas operações acontecem, esse valor é um valor somente de ordem de grandeza, porque isso aí é atualizado quase que semanalmente. Mas aqui estão dados 17, nós poderíamos construir 20 mil casas populares, 121 mil ambulâncias, viaturas policiais e 30,6 bilhões de merendas escolares. Então, o que eu quero registrar aqui também é o seguinte: a gente vê a justiça, em regra, tem uma postura de quando o crime é violento, chamado crime de sangue, na interpretação da lei, em regra, ela tende a ser um pouco mais dura. Nos chamados crimes de colarinho branco, que não são crimes violentos, a interpretação talvez não seja assim tão dura quanto de um homicida. Mas o fato é que, sendo bastante pragmático, quando nós falamos em corrupção em um país com índices de desenvolvimento como o Brasil, um país onde muitos cidadãos brasileiros não possuem sequer saneamento básico e ficam privados de saneamento básico justamente porque parte do dinheiro é desviado, num país em que muita gente depende do Sistema Único de Saúde, e nós vimos o que aconteceu na saúde do Rio de Janeiro, quando nós falamos desses desvios, traduzam isso em morte. Isso é morte. É morte porque não tinha um médico na UPA, é morte porque não chegou a ambulância, é morte porque a criança ficou bebendo água contaminada.
é morte intelectual da criança que ficou numa escola, mais das vezes sem professor qualificado, sem carteira, sem material escolar, sem merenda. Durante 13 anos como delegado de Polícia Federal, mais de várias investigações tratando de desvio de merenda. Desvio de dinheiro que ia para a educação, para a saúde. Essas pessoas vítimas de análise cometeram homicídio. Essas pessoas vítimas de análise condenaram cidadãos brasileiros a viverem com seu cérebro parcialmente desenvolvido por falta de comida ou condenados a subemprego a vida inteira porque não tiveram educação adequada. E não se pode falar de uma Constituição cidadã onde não há igualdade de oportunidades a todos. E essa igualdade de oportunidade é ceifada por ações reiteradas, sistemáticas, insistentes de grupos envolvendo atores privados e atores entranhados no funcionalismo público, quer concursados, quer comissionados, que se especializaram em dilapidar os cofres públicos há mais de uma década. Então, esse é o nosso cenário. Não estamos na Austrália, não estamos no Reino Unido, não estamos na Dinamarca, estamos no Brasil. E o Brasil não é esse auditório. O Brasil está nas favelas, o Brasil está nas comunidades ribeirinhas, o Brasil está no sertão nordestino. Nós não somos o Brasil. Nós somos uma parcela privilegiada da nação brasileira e, como falado aqui pelo professor Emerson, muito bem colocado, tem condições de entender, analisar, criticar, sugerir, propor e adotar soluções para essa realidade que nos encontramos. Enquanto a grande massa de milhões de brasileiros será vítima daquilo que aqueles que conseguem interferir no processo decidem. A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro hoje faz parte desse processo. O que nós estamos fazendo aqui é dando sequência ao que nós iniciou no passado, colocando a função integridade, estamos aqui discutindo integridade, trazendo pessoas de fora de outros quadros da Controladoria Geral da União, como o doutor Antônio Nóbrega, pessoas da Polícia Civil, como a doutora Vanessa, com mestrado, qualificação, inclusive no exterior, nessa área, para que nós possamos efetivamente interferir nesse processo e debater até que ponto o teste de integridade tem que ser um tabu num país, numa situação como a que nós nos encontramos. Mais um exemplo, 1 trilhão de impostos globalmente, isso não é FMI, então veja, internacionalmente, globalmente, não é um fenômeno nosso, não é uma chaga brasileira. A questão não é a corrupção, a questão é como as instituições reagem à instituição no Brasil, como nós reagimos, qual tratamento é dado, quais as consequências para quem desvia dinheiro público no Brasil. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas lá na frente, que são chocantes, causam náusea, indignação, mas nós temos que relembrar isso, porque também o doutor Emerson falou algo muito importante. Para que serve o direito? Para que serve o direito? Para que serve o controle interno? Para debatermos, fazermos eventos, tirarmos fotos, publicarmos livros, darmos palestras? Não. Se o direito, se o controle interno não consegue alterar a realidade, não serve para nada, a não ser satisfazer o ego daqueles que palestram, escrevem livros e discorrem sobre teses inócuas que em nada vão mudar a realidade. Mais uma vez, outro levantamento da ONU, 5% do PIB mundial. Quando você fala de 5% do PIB mundial, isso não é reflexo óbvio na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, na Alemanha. Mas quando se trata de um país de dimensões constitucionais como o Brasil, e com tanta desigualdade social, isso representa um efeito deletério muito mais acentuado. Qual a confiança das instituições? Percentual. Vejam aqui, Forças Armadas, Supremo Tribunal Federal, eleições, Congresso, partidos políticos. 79% dos entrevistados acham que a maioria dos políticos é corrupta. Uma pergunta, os políticos vieram de onde? De Marte? De onde os políticos vieram? Quem escolheu esses políticos? Somos nós. Sociedade brasileira. Nós. Os políticos, os servidores públicos, quer comissionados, quer concursados, quer juízes, promotores, delegados, auditores do Estado.
policiais saem dessa massa crítica, dessa sociedade brasileira. Então, repito aqui que já foi dito por um dos palestrantes que me antecederam. Nenhuma instituição está imune a isso aí. Nenhuma instituição está imune ao problema da corrupção. E quanto maior o poder de uma caneta, quanto maior a discricionariedade, quanto menor a fiscalização, maior potencial de dano da corrupção nos altos escalões. E aí eu me lembro quando eu estava nos bancos escolares ainda na UERJ, meu saudoso professor admirado Marcelo Monteiro, uma pessoa que consegue encher uma sala de aula na UERJ às 11 horas da noite, não é para qualquer um. 11 horas da noite, a aula do professor Marcelo sempre cheia. E a gente estudava nas aulas de direito constitucional com o professor Hélio Assunção. O foro privilegiado visa dar garantia, estabilidade e segurança àqueles que desempenham funções mais importantes da República, de forma que não possam ser processados pelo juiz de primeiro grau. Ok. Naquela época eu via isso, aprendia isso, colocava isso na prova e tirava lá minha nota boa. Mas isso funcionou? Onde o foro por prerrogativa de função nos trouxe? 53 mil autoridades que têm foro por prerrogativa de função? Enquanto que nos Estados Unidos são 2 ou 3? Enquanto que nos países civilizados são 2 ou 3? É mais uma provocação que eu faço. Aonde essas interpretações esdrúxulas? Aonde essas interpretações que repetimos como mantras? Como se nós fôssemos a vanguarda da defesa da dignidade da pessoa humana? Nos levaram? Se deputados, se prefeitos, se governadores, se conselheiros de tribunais de contas, se juízes, se desembargadores não tivessem foro privilegiado no Brasil, será que chegaríamos aonde nós chegamos? Comparado ao que acontece em outras nações mais desenvolvidas? Por que lá não tem e aqui tem que ter? Então, o teste de integridade visa justamente interferir em todas essas autoridades em última análise, mas aqui estamos tratando do Poder Executivo Estadual, porque, como também bem explicado pelo palestrante que me antecedeu, o doutor Marcos, estamos tratando aqui de uma iniciativa que tem que partir do governador do Estado. Mas veja, é um embrião porque a administração pública é composta de todos os poderes. Mas o que estamos dando início aqui é um debate, se no âmbito do Poder Executivo Estadual, se eventualmente no âmbito do Ministério Público, né, quais os benefícios que nós poderíamos oferir com a implantação desse teste. Então, simulação de situações, conhecimento, isso aqui nós já vimos. Os objetivos de determinar se um agente do setor específico é ou não propenso a práticas corruptas e aumentar o risco real de ser percebido por agentes públicos de serem detectados. Aí, no último Conselho Nacional de Controle Interno, na última reunião técnica aqui no Rio, o presidente do CONAS, Leonardo, que é o controlador do município de Belo Horizonte, ele, academicamente, ele é contra o teste de integridade, e ele virou para mim e falou assim: mas, Bernardo, se você já avisar que vai fazer o teste e o servidor já souber de antemão que ele pode ser detectado, aliás, uma das condições, como bem explanado aqui, que é dar ampla publicidade e treinamento, ele vai deixar de se corromper, aí você não vai pegar ninguém. Ótimo! Que maravilha! Quem é pai ou mãe aqui? Levanta o braço. Se seu filho vai cumprir o que você falou, porque ele aos 7 anos de idade conseguiu perceber, né, intrinsecamente a profundidade do seu ensinamento, ou se ele está cumprindo porque ele descobriu que é melhor para ele assim, porque senão não tem Xbox no fim de semana, pouco importa. O importante é não fazer bobagem. E quando a gente traz aqui para o serviço público, a gente está falando como nós vimos. São pessoas que morrem na fila do hospital, são pessoas que ficam sem remédio, são estradas esburacadas porque a licitação foi fraudada, porque foi entregue um asfalto de péssima qualidade, porque a fiscalização do contrato não foi bem feita. Então, eu falei para ele: Leonardo, se ninguém for pego e a administração pública melhorar, maravilha, excelente, é o nirvana. Mas se eventualmente alguém testar o sistema, tem que saber que ele será responsabilizado. Então, a ideia é identificar agentes públicos que estão trabalhando em áreas expostas, como vimos aqui, né? Algumas áreas são empiricamente mais propensas. Então, é essencial que o regime de integridade, de teste, inclua elementos aleatórios e não ocorra apenas sob suspeita. O que é que nós estamos fazendo na CGE? Estamos caminhando na direção que foi feita aqui, foi citada aqui. Então, as denúncias que chegam, inclusive pelo Disque Rio contra a Corrupção, elas são tratadas
e são encaminhadas às corregedorias. Obviamente que se tivéssemos, se viermos a ter, oxalá, o teste de integridade já implementado, determinado servidor que tem um número reincidente de notícias de prática de atos de corrupção seria fatalmente selecionado para ser submetido ao teste. Só frisando que esse extrato que foi colocado aí veio do handbook da ONU, então não está se inventando nada aqui. E o outro slide também fala aqui das experiências com a Polícia de Nova York, como já foi citado aqui também a Polícia Colombiana, que o país também passou por um período muito complicado. Todas essas experiências são exitosas. E aí a gente trazemos aqui para senhores e senhoras um dado de uma consultoria, KPMG, e também pela Transparência Internacional, que mostra o seguinte, reforçando aquela minha conversa com o Dr. Leonardo. A Transparência Internacional demonstrou que o receio de estar sendo alvo de eventual monitoramento provocou um aumento significativo no número de delações realizadas pelos agentes ao detectarem a iminente ocorrência de ilícitos contra a administração pública. Ou seja, se a ONU diz que funciona, se as polícias de Nova York, Los Angeles e Miami testarem, funciona. A Austrália e Reino Unido dizem que funciona. Quem somos nós, num país como o nosso, para dizer que aqui não? No Brasil não pode, isso é um absurdo. Isso aí não pode. Isso é uma coisa nefasta, isso ofende a dignidade da pessoa humana, isso avilta o servidor público, mas vamos enfrentar esses temas um pouquinho mais na frente. Então, mais de 1.500 testes foram feitos lá nos Estados Unidos, comprovam a evidência empírica confiável, os resultados foram úteis e instrutivos. Então, a eficácia do teste é justamente gerar o aumento do comprometimento do servidor quanto aos valores éticos, bem como na dissuasão da prática do ilícito. Não está se cobrando aqui nada que um servidor público, quando ele opta por ser servidor público, ele não faça esse compromisso. Guardem isso que eu estou dizendo. Vou voltar a esse ponto mais à frente. Não se está cobrando nada diferente do que um servidor público voluntariamente aceitou ao passar no concurso público, ao aceitar um cargo comissionado. Então, os testes podem ser aleatórios, como já foi dito aqui, aplicados a agentes lotados em unidades mais propícias, ou, eventualmente, o teste dirigido, aplicado aos agentes para os quais, como já falamos aqui, início o Disque Rio contra a Corrupção, a ouvidoria. Hoje nós temos mais de 27 secretarias no EOUV. Em janeiro eram 2 secretarias no EOUV. O EOUV, para quem não sabe, é o sistema da CGU de ouvidorias. Então, estou vendo aqui a Eliane, nossa superintendente da ouvidoria. A gente está ampliando muito o trabalho da ouvidoria na CGE justamente para captar essas informações. E essas informações estão chegando mais por quê? Porque esse governo tem, com esse esforço que está sendo feito de valorizar a CGE, de tentar estancar essas condutas. Isso é uma das propostas, inclusive o teste de integridade é uma promessa de campanha do governador. A população está restabelecendo a confiança nas instituições e ligando com o anonimato garantido pela CGE e participando desse processo, dando informações que, caso tenhamos o teste de integridade, teremos efetividade muito maior de colocar para fora esses servidores que insistem em praticar esse tipo de ato. A ideia, mais ou menos no modelo das 10 medidas, é dar ciência ao Ministério Público antes de ser aplicado o teste e também para a Controle Geral do Estado, caso seja aplicado por outra unidade de correção. Como isso depende muito de treinamento e também de capacitação, como também já foi bem frisado aqui pelos que me antecederam, a ideia é que a Controladoria Geral do Estado seja a única a aplicar esse teste até que nós tenhamos formado uma doutrina confiável, testada e aprovada de como aplicar isso aí. Então, ninguém pode ser responsável de sair fazendo de qualquer maneira. Inclusive, na minha atuação como delegado federal, eu sempre fui muito restritivo a fornecer nome de investigado, deixar tirar foto. Nós temos que preservar a imagem de qualquer pessoa, mesmo investigado. Então, o processo tem que correr em sigilo. O sujeito que for demitido, isso não pode ser dado a divulgação a ninguém. O que se quer é atingir um único objetivo: depurar a administração pública. Não é expor ninguém à execração pública. Muito pelo contrário. Então, a nossa sugestão é que esse material seja usado especificamente para fins disciplinares. Então, aqui, Dr. Marcos, não está se falando em evitar aquela situação, como foi a proposta inicial do
Ministério Público Federal, de utilizar o teste de integridade também para fins criminais. Então, a ideia é seguir a decisão do Supremo Tribunal Federal, já que aqui no Brasil vigora a ideia de flagrante preparado, não utilizar isso como para substrato para eventual denúncia, mas tão somente para o processo administrativo disciplinar. E o Supremo já colocou que não tem que se falar em flagrante preparado, e por isso que eu fiz a pergunta para o doutor Emerson Garcia, de caminhar nessa direção, de separar as instâncias administrativa e penal. Então, a ideia é aplicar-se o teste somente para produzir efeitos na esfera administrativa, e essa flexibilização, uma vez como aqui eu já até fiz essa pergunta para ele, a pena maior que vai se impor é somente o servidor perder o cargo dele e não a privação de liberdade. Então, a gente tentar evoluir para que não se taxe essa ação como um flagrante preparado que não possa ser utilizada para fim nenhum em razão de contaminar a prova. Agora vamos às críticas, né? As críticas que eu tenho ouvido quando falo de teste de integridade. O Supremo Tribunal Federal nunca se deparou concretamente sobre a figura do teste de integridade, porque ele não existe ainda no Brasil como uma ferramenta de corregedoria. Mas, nesses precedentes que eu cito aí, alguns dizem, olha, o Supremo já falou algumas vezes sobre a aplicação de situações que testam o servidor e falou que as esferas administrativa e penal não se comunicam, isso não autoriza que o teste seja aplicado. Ok, mas também isso não desautoriza que o teste seja aplicado. E nenhum desses precedentes diz que não pode ser aplicado. Por que eu tenho que interpretar sempre de uma maneira torta dizendo que não pode ser aplicado? Perceberam como a gente enxerga a realidade por um filtro? Como há um preconceito na nossa cabeça de já interpretar tudo que o Supremo fala. Não, o Supremo falou que não pode. Claro que ele não falou. Ele não enfrentou a situação ainda. Nenhum Estado colocou isso como lei. Nenhum servidor foi submetido a isso. Como que eu já vou partir da premissa que como ele falou, não, então ele já quis dizer que não pode? Ponto 1. Ponto 2. Lei de crimes hediondos. O que é que ela previa no início? Pena integralmente em regime fechado para quem cometesse crimes hediondos equiparados. Certo, professor Marcelo? Aprendi na sua aula. Durante muito tempo foi assim. 20 anos, 20 anos. 15 anos, 15 anos. O Supremo foi questionado, o Supremo falou que era constitucional, que não feria o princípio da individualização da pena. Anos depois, muda-se a composição do Supremo, passou a ser inconstitucional. Declara-se inconstitucional, e aí mesmo quem cometeu o crime hediondo passou a progredir com o sexto. Retroage em favor do réu. Até que fosse mudada a legislação e agora progride com 3/5. Então, acho muito interessante quando alguém fala assim, mas o Supremo... Espera aí, qual Supremo? Qual Supremo? Como eu dou outro exemplo? Prisão após segunda instância. 6/5. Pode. Não, mas olha só, se mudar aquele ministro, se esse for para aquela turma, se voltar, esse pode ser 6/5 para o outro lado. Nós temos a estabilidade? Nós temos nessas questões mais palpitantes uma estabilidade, como a Suprema Corte Americana, como o Reino Unido, que não mudou precedente sem, mesmo questionado, como aqui o palestrante que me antecedeu citou. Temos realmente essas questões amadurecidas no nosso arcabouço jurídico, nos nossos precedentes? Temos? Não temos. Se não temos, por que não avançar? Se não temos, por que não ousar? O problema está aí. Não se pode curar alguém que está sofrendo metástase com dipirona ou com chá. A fé ajuda muito. Mas não adianta a gente querer dourar a pílula e achar que dando dipirona é usando os mesmos mecanismos que nós usamos até agora que nós vamos mudar essa realidade. Não vamos. E deixemos o Supremo da vez, quando isso chegar lá, se manifestar. Outra crítica. Teste de integridade, ainda que com efeitos limitados à esfera administrativa, afronta direitos fundamentais do servidor corrupto, né? Porque essa aí eu botei para o servidor corrupto. Por que eu botei o servidor corrupto? Quem é servidor público aqui? Levanta o braço. O quê?
se alguém tentasse oferecer uma propina ou fosse atendido por qualquer dos senhores em qualquer situação e descobrissem que vocês não caíram, não falharam no teste, e aquele servidor, isso é um exemplo hipotético, tá? Da sua repartição, que é conhecido por todo mundo de ter um esquema aí fora, que leva um dinheiro para agilizar processo, que isso é um exemplo hipotético, volto a dizer, que nunca foi pego pela corregedoria, terminou sendo detectado pelo teste, respondeu ao pai e foi demitido. Vocês se sentiriam ofendidos na sua dignidade? Alguém que se sentiria ofendido na dignidade? Durante 13 anos, eu conduzi as mais diversas investigações da Polícia Federal. As senhoras e senhores acham que ninguém nunca me ofereceu nada? Ou sugestionou? Porque se oferecesse, eu prenderia em flagrante. Não, mas doutor, veja bem, meu cliente é uma pessoa de bem, isso aí foi uma grande confusão, o que a gente pode fazer para... Falei, doutor, aqui cumpre-se a lei. Ele pode fazer o que está ali, atenuante genérica, confessar. Ponto. Né? Ele confessa, e aí o senhor lá, em juízo, alega que ele confessou atenuante genérica. Né? Não tinha delação. Algumas investigações que eu toquei, a lei de delação é mais recente. Então é assim. E um alerta para o senhor. Eu tive a impressão, muito que de leve, que o senhor tentou sugerir algum tipo de acerto. Não, que isso, me desculpe. Não. Se eu tivesse impressão de novo, basta a impressão, eu vou lhe dar voz de prisão em flagrante. O escrivão do lado, e a partir de agora eu vou gravar aqui o nosso depoimento. Acabou. É minha obrigação. Eu não tenho que ser elogiado de fazer isso. Quando eu fiz um concurso público, eu assumi esse compromisso. É minha obrigação. É obrigação de qualquer servidor público. Eu não consigo entender como alguém pode se sentir aviltado na sua dignidade e ser testado por algo que ele assumiu voluntariamente esse compromisso. Me perdoem os que pensam assim, mas eu não vejo a menor lógica. Não vejo a menor lógica. Não autoincriminação. Não pode se autoincriminar. Ora, vi umas situações aqui que foram exemplificadas. Uma coisa, mais uma vez reportando as aulas do professor Marcelo Monteiro, é obrigar uma pessoa que está sendo processada a participar de uma reconstituição do crime. É obrigar uma pessoa que está sendo processada a confessar. Ela confessa se quiser. Isso é você forçar a autoincriminação. Primeiro que a autoincriminação vem de crime. E quando eu estou ali na situação de teste, eu estou testando a probidade, a moralidade do sujeito. Pode até ser que aquela conduta também seja crime, mas esse não é o foco do teste de integridade. O foco do teste de integridade que estamos propondo é testar a moralidade, a probidade do servidor público. Então, eu questiono essa coisa da autoincriminação. Em respeito à dignidade da pessoa humana, servidores públicos não podem ser instrumentalizados, utilizados como meio e ludibriados para se aferir em tese sua correção. Eu também não vejo aí ser ludibriado. Ludibriado é você incidir alguém em erro. Olha, se você adiantar o processo, eu vou, poxa, muito obrigado, você me ajudou, eu vou te dar um picolé que hoje está muito quente. Dr. Antônio Nóbrega, ex-corregedor-geral da CGU, um picolé também de R$100, não é isso? Em tese, a integridade permitiria. Aí, na hora de entregar o picolé, está aqui dentro desse isopor. O sujeito abre e dentro do isopor está lá R$10.000. Isso é ludibriar. Você falou que ia entregar para o cara um picolé de cortesia e não, peraí, meu amigo, isso aí não. Você falou um picolé. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, bem ridículo até, porque eu não consigo ver esse ludibriar. Ludibriar de você não cumprir uma obrigação sua de ser honesto. Onde é que está aí a pegadinha? Também não consigo entender. Então nós temos que ter bem claro em nossas mentes é o seguinte: eu tenho aí direito à intimidade, tenho direito à dignidade do agente. Será dada devida publicidade, como também já frisado aqui, sobre o teste de integridade. Ou seja, não tem pegadinha, não tem surpresa. Projeto de lei, resolução, decreto, equipes treinadas, amplamente divulgado. Onde é que está a pegadinha?
de forma que os agentes públicos em geral saberão que o teste pode ser aplicado a qualquer tempo. Então eu repudio, quando falo em teste de integridade, a pegadinha do malandro. Não é pegadinha. Divulgação ampla, técnica, atuação dentro da lei. O ônus da vida pública impõe deveres. Ninguém é obrigado a ser servidor público, ninguém é obrigado a ser artista, ator, cantor. Uma pessoa que é um ator famoso, ele optou por isso. Ele sabe que não pode ir à praia, não pode ir no cinema. Ele abriu mão da atividade dele. Antes os paparazzi vinham tirando fotos, né, dos artistas. Hoje eles mesmos tiram e colocam no Instagram para ter lá 10 milhões de seguidores. Ele abre mão voluntariamente da intimidade dele. Então foi opção dele. Quando ele quis ser, e muitos agora estão ganhando dinheiro com isso. Tem gente que não quer nem mais fazer novela na Globo para poder ganhar mais dinheiro com página de Instagram. Abrindo mão da sua intimidade. É uma opção, como foi a opção de quem quis ser servidor público. Pode citar um cargo comissionado. O teste de integridade deverá ser realizado com gravação audiovisual e registrado em qualquer outro recurso técnico. Então, como já foi exemplificado aqui, até para resguardar os servidores que participem da aplicação do teste. Então, para usar uma linguajar assim bem direta, é batom na cueca. Não interessa se o batom é da marca A, B ou C. É batom, acabou. Está lá a filmagem. Está lá a filmagem, o sujeito oferecendo uma vantagem mediante, oferecendo algum serviço ou deixar de fazer alguma coisa mediante vantagem devida. Os princípios da administração pública devem ser respeitados pelos agentes públicos. Lealdade, honestidade e legalidade. Essa é a opção, isso está na Constituição. A mesma Constituição que fala em dignidade da pessoa humana, ela fala nesses princípios. Ela fala no artigo 37. Né? Os princípios da publicidade e da transparência devem ganhar destaque nessa ponderação de valores. Então, a questão é o seguinte: o Supremo, uma única vez, se pronunciou nesse modelo de segurança, e o servidor público, a defesa utilizou justamente a súmula 145, que fala do flagrante preparado. Olha, quis trancar o processo administrativo, alegando que aquilo ali foi um flagrante preparado, e, na época, o ministro Carlos Veloso falou que a alegação de flagrante é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa. Esse precedente, embora não tenha sido uma situação típica de teste de integridade, parece caminhar justamente na direção que eu questionei aqui ao professor Emerson Garcia e que parece ser a saída, professor Marcos Magalhães, em razão do nosso ordenamento jurídico, uma Constituição rígida, uma Constituição escrita, né, para alguns até super rígida, enquanto que no Common Law as Constituições são flexíveis. Mas, meus caros amigos, eu volto a bater nessa tecla. Não é concebível para mim, com mais de 30 anos de serviço público, que uma Constituição referende aquilo que estamos vivendo nesse país. Peço vênia, perdão a todos que pensam de forma diferente e podem citar aí os mais famosos doutrinadores. Eu não consigo entender que alguém justifique o que estamos passando hoje no Brasil, dizendo que a Constituição ratifica isso que estamos vivenciando. E aí eu trago Robert Alexy, para quem não é do direito, ele fala da proporcionalidade, sendo muito breve, ele diz que qualquer instituto tem que ser analisado sobre 3 prismas: o da adequação, ou seja, se o meio utilizado para a persecução daquele fim realmente é o necessário, se ele é adequado, se ele cumpre aquilo, se ele é necessário, ou seja, se não um meio menos restritivo, a um custo menor, e também a proporcionalidade, fazer a ponderação e ter em conta a intensidade e a importância da intervenção no direito fundamental. Quando eu conversei também com o presidente do CONAS, ele falou para mim, justamente citou Alexy, e falou: poxa, mas por que você então, Bernardo, não pega o material e manda para a Polícia Civil? Estou vendo aqui o doutor Gilberto também, nosso controlador da Polícia Civil, e o corregedor da Polícia Civil também estão aqui. Por que você não manda então para a Polícia Civil? Ela instaura o inquérito, não é isso? Pede uma ação controlada, vai lá, faz o flagrante esperado, indicia, vai para o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe, é condenado na primeira instância, na segunda, aí você bota o cara para fora. Meu Deus, volta para Alexy, precisa isso tudo para colocar um servidor público para fora? O servidor público comprovadamente corrupto. Então eu usei o argumento dele contra ele. O PAD é adequado, o PAD é proporcional, o PAD é necessário. Ponto. Eu não posso ficar refém de uma ação policial ou de um processo penal, que aí sim, como eu falei, estamos falando em liberdade da pessoa humana.
tem que ter garantias, ampla defesa, contraditório. Os bens jurídicos envolvidos ali são diferentes. O que nós queremos aqui no teste de integridade é tão somente tomar isso aqui do sujeito. Isso aqui. Carteira funcional. Ponto. Acabou. Eu quero isso aqui dele. E muitos desses, quando falo em dignidade da pessoa humana, eu lembro disso. O que recebe do Estado é troco. É mixaria. O que vale para ele é que ele recebe usando isso aqui indevidamente. Os milhões vêm do uso disso aqui. Não é do salário dele. Então você corre o risco de manter durante anos a fio um servidor corrupto que está usando a sua carteira funcional para extorquir, para desviar, enquanto que outras pessoas de bem gostariam de ingressar no serviço público para fazer um bom trabalho, porque eu vou ter que esperar uma ação penal ser concluída para poder provar que o cara praticou um ato de corrupção. Para mim, isso fere a proporcionalidade. Isso sim, para mim, fere a proporcionalidade. Então, já citei aqui, na seara penal que está em jogo é a restrição de liberdade. Não é isso que se trata aqui na esfera administrativa. No campo administrativo, o que a gente quer é justamente isso, retirar a carteira funcional do servidor corrupto. Eu não posso esperar anos um processo penal terminar para mandar esse cara embora. E aí, entramos nessa balança. Temos o direito à intimidade e dignidade do agente público, aqueles que atacam o teste de integridade, dizendo que o teste de integridade fere a dignidade do servidor, que fere a intimidade do servidor, e do outro lado o interesse coletivo. Ok? Então vamos tratar de dignidade da pessoa humana. Esse é o ponto. Para quem não está conseguindo enxergar, isso aqui é uma transcrição, trouxe porque já se tornou notório, foi divulgado em vários sites, em várias páginas da internet, uma troca uma transcrição de um ex-secretário de saúde com um empresário, e ele fala aqui, ó, meu chapa, você pode tentar negociar uma coisa boa ligada à campanha, pode salvar seu negócio, podemos passar um tempo na cadeia, mas nossas, leiam ali o que está escrito, tem que continuar. Tem que continuar. É esse tipo de gente que está falando. E ninguém faz isso sozinho. E aí outro responde, apesar da minha total convicção com relação à delação e aí, em si, o meu horror em participar desse festival que assola o país, vou fazer outras considerações, né? Cada dia eu tenho mais certeza de que o melhor a fazer seria negar tudo, eu e você. Então, a prioridade da Constituição é defender essa dignidade. A prioridade da Constituição é não submeter esse tipo de gente a teste. A prioridade da Constituição é proteger esse sujeito. E quem protege essas pessoas? E quem protege esse cidadão? E quem protege esse aí? Quem? E a dignidade desses aqui? Quem protege? A nossa Constituição não protege? Quando eu boto na balança, quando eu coloco na balança de ponderação de valores, o direito dessas pessoas não ser aviltadas anos, uma vida inteira, em razão da corrupção que a gente vive hoje, eu tenho que priorizar a dignidade daquele que causa isso? Que raciocínio torto é esse? Me perdoe. Onde é que a gente vai chegar com esse tipo de interpretação? Se no mundo civilizado inteiro o que vale é o contrário? Essa Constituição nossa referenda nessa balança, esses perderem e os outros ganharem sempre? Isso não pode continuar assim. Então o garantismo integral, inclusive trabalho de um procurador de justiça aqui do Rio de Janeiro, quando eu falo em garantismo, não é garantir somente o investigado, não é garantir somente os direitos do servidor que está sendo processado, é garantir a sociedade. É garantir que alguém que morreu atropelado, aquela família que não vai ter a segunda chance, que outras famílias também não vão ter um ente atropelado, como aconteceu essa semana. Um sujeito já tinha atropelado, estava na rua, atropelou de novo e matou outra pessoa. Porque a interpretação é de que esse sujeito tem direitos garantidos. Tem, claro que tem. Não vivemos em estado de exceção, nós evoluímos. A Revolução Francesa está lá atrás, a gente aprendeu alguma coisa com isso. Somos um país civilizado. Mas é a garantia aos direitos dos outros, da sociedade, e não ser vítimas de pessoas que, de forma quanto mais fria, maquiavélica, tramam e vão continuar tramando enquanto não forem extirpados da administração pública. Então, o próprio Luigi Ferraioli, que foi
criador do garantismo, que surgiu numa situação na Itália completamente diferente da nossa. O direito é pendular, então estava havendo alguns excessos em razão da situação que a Itália passava, e Ferraioli veio fazer o contraponto. Alguns doutrinadores do Brasil abraçaram o que Ferraioli disse, intensificaram o que ele disse, e ele mesmo já falou: olha só, não foi isso que eu disse não. Não é bem isso aí que vocês estão pregando no Brasil, isso não é bem o que eu estou falando não. Então nós temos que ter ideia de um garantismo integral, que garanta a sociedade como um todo, e não só investigar. E eu trago uma provocação que também eu não vou me aprofundar, e eu quero dizer aqui o seguinte com o Jacobs: se há em direito penal quem defenda um direito penal do inimigo em 3 velocidades, dizendo que sujeitos como terroristas, traficantes, contumazes, têm que ter um tratamento de direito penal mais duro, o que Jacobs chama de terceira velocidade, por que em direito administrativo, que a pena é muito mais branda, que é somente demitir o servidor, nós não podemos levar em consideração provas obtidas numa situação preparada, sim, mas somente para fim administrativo? E aí eu me coloco no paradigma, como bem citou aqui o doutor Márcio, de países que adotam sim o flagrante preparado, sim, desde que não tenha sido coagido, que é diferente. Porque a obrigação dele é não aceitar. A obrigação dele é não aceitar. Não aceitar. Então, mais uma vez, eu não consigo entender se em direito penal há quem defenda isso e a gente fechar as nossas mentes a não admitir um teste de integridade num país que figura entre um dos mais ceifados pela corrupção no cenário mundial. Então, a estratégia é proativa. Detectar os atos, aperfeiçoar a administração. E essa é uma vertente da Controladoria-Geral do Estado que a gente tem investido muito, melhorar a gestão. Um auditor do Estado do Espírito Santo falou uma frase num evento que a CGE fez com o Banco Mundial que eu achei sensacional: a bagunça é amiga da corrupção. Se o Estado é uma bagunça, a corrupção vai se espalhar. E nós estamos fazendo um esforço muito grande para arrumar a casa, arrumar o Estado do Rio de Janeiro, para que a bagunça não dê origem a fatos que nós presenciamos nos últimos anos. Resumindo, meus caros amigos, ninguém é obrigado a ser servidor público. Em consequência, se submeter às obrigações e restrições decorrentes do exercício da função pública que ele voluntariamente aceitou. Ser testado quanto a algo que é uma obrigação constitucional voluntariamente assumida através do concurso público aceite o exercício do cargo comissionado não pode, na minha humilde opinião, ser interpretado como violação à dignidade da pessoa do servidor público. Os bens jurídicos tutelados, como já falamos aqui, e as punições envolvidas são diferentes. Direito penal, estamos falando ali de determinados bens jurídicos, estamos falando de punição de restrição à liberdade. Quando eu falo de teste de integridade de administração pública, estamos falando de outros bens jurídicos, estamos falando da pena máxima de demissão. Ninguém vai ser condenado ao degredo, como era antigamente, vivendo na ilha isolada, morrer de fome. Ele vai poder ir para a iniciativa privada, ele vai poder montar o negócio dele, vai poder montar a barraquinha, vai poder trabalhar onde ele quiser. Só não pode ser servidor público. E aí eu destaco a presença do meu caro amigo, dileto amigo, Caio Magro, presidente do Instituto Etos, que está aqui justamente para dar essa visão da iniciativa privada. E quando eu falo, Caio, ir para a iniciativa privada, não quer dizer que na iniciativa privada ele pode ser corrupto. No serviço público ele não pode, não. Mas sabe por que eu digo vá para a iniciativa privada? Alguém aqui compraria 2 vezes numa padaria que o cara foi lá e ele lesou? Vendeu 10 pães e ele entregou 5? Vocês voltam a comprar nele? Não, ele quebra. Certo, cara? Quebra. Olha o que está acontecendo no Lava Jato. As empresas que não tinham compliance ou que se imiscuem em atos de corrupção. Eles quebram. O mercado se autorregula. O mercado se autorregula. O corrupto, aquele que lesa o seu cliente no mercado, ele quebra. No serviço público, não. Se você depende de um posto do Detran para fazer sua vistoria, se você depende do hospital público, você não tem opção. Você não pode escolher outra padaria. Você está preso àquele serviço, àquela escola. E aí você vai ficar a vida inteira se submetendo àquela situação vexatória porque o Estado não consegue agir de forma eficiente para acabar com aquilo ali e você ter direito ao serviço público de qualidade. Perceberam como o nosso pensamento está engessado com determinados dogmas que vêm sido plantados, massificados, repetidos na nossa cabeça?
Teste de integridade, então, repito, medida adequada, necessária, proporcional, mais célere e branda, repito, branda, para que um servidor corrupto, capaz de impor prejuízos milionários ao erário e causar dor e morte a cidadãos de bem, pagadores de pesadíssimo imposto. É a medida mais branda. Insanidade, meus caros, é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Atribuem essa frase a um astro, não sei se é verdade, mas ela é genial de qualquer forma. Se nós não mudarmos nossa forma de pensar, se nós não mudarmos nossa forma de agir, daqui a 10 anos estaremos na Lava Jato 3, 4, 5, 10, 20. Enquanto as outras nações estão cada vez mais se aperfeiçoando, como foi mostrado aqui pela palestra que me antecedeu, nós vamos continuar caminhando para trás. Então, fica aqui um serviço inaugurado pela Controladoria Geral do Estado, um poderoso aliado nesse combate à corrupção no Estado do Rio de Janeiro, iniciativa promessa e campanha do governador Witzel, que foi implementada pela CGE. Temos recebido ligações, apoio da população e contem com a Controladoria Geral do Estado nessa cruzada. Nós não vamos descansar enquanto não mudarmos o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Bernardo Santos Cunha Barbosa pela excelente palestra e abriremos espaço para que façam perguntas sobre o tema. Alguém? Dr. Bernardo, parabéns pela excelente palestra. Uma inquietude que me trouxe é que o teste de integridade estão voltados para o servidor efetivo. Aí a minha inquietude é no sentido se qual ou se já tem os dados da corrupção provocado por que tipo de agente? Qual é a proporcionalidade que tem o ato de corrupção pelo servidor, denominado extraquadro, e o servidor efetivo? Se este teste de integridade, excelente propositura que está sendo feita, se também não seria viável fazê-lo para o ingresso do cargo, porque uma vez no meu curso de Direito, eu tive que obrigatoriamente ler um livro chamado Punidos e Malpagos, de Nilo Batista. E nesse livro ele trouxe duas falas muito interessantes, que quem viabiliza as ações do poder é o funcionário público. Então, dentro desse pensar, se foi idealizado também o teste de integridade como um pré-requisito para o ingresso no poder. É isso que eu gostaria de fazer a pergunta ao senhor. Obrigado pela pergunta. Está ouvindo aí? Ok. E também agradecer a presença aí de, estou vendo muitos servidores da CGE, de todas as gerações, e isso é muito bom, esse engajamento. Bom, vamos responder objetivamente. O teste se aplica a servidores públicos, quer comissionados, quer efetivos. Então, a ideia é o teste ser aplicado a todos do Poder Executivo Estadual. Então, ainda que a CGE, na Corregedoria Geral do Estado, ela não tenha atribuição de corregedoria em outras instituições, uma vez que o que estamos desenhando é a CGE aplicar o teste, se for o caso, esse material ser remetido às respectivas corregedorias que não fazem parte, digamos assim, da atribuição da CGE, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Então, a primeira pergunta para todos os servidores, nomeados ou efetivos, concursados. Com relação a teste de integridade anterior, isso pode ser novidade talvez aqui no Rio, mas eu dou o meu exemplo próprio. Para ser delegado de Polícia Federal, minha vida foi vasculhada. Então, como nós temos os testes neutros e os testes provocados. Então, qualquer pessoa que faça concurso para a Polícia Federal, ela vai sofrer uma investigação social profunda, ela vai participar de testes médicos, inclusive de consumo de drogas, e durante todo o curso de formação ela vai ser avaliada. Não é raro, durante os 4 meses e meio da Academia Nacional de Polícia, alguém ser cortado em razão de ter chegado à constatação de que aquela pessoa não tem perfil para desempenhar com probidade a função de policial federal. Então, são mecanismos que nós, no Rio de Janeiro, temos plenas condições de também implementar.
Está respondido? Esse ato de corrupção extremamente divulgado aqui no Brasil, no caso da Lava Jato, ter sido a estratégia firmada pelo poder exercido, então teria que se ter um mecanismo de que esse teste fosse aplicado também para esses cargos eletivos, que fosse do poder. Tá. Vamos lá, poder. Qual poder? A independência dos poderes do Brasil. No Brasil, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, o governador do Estado, ele não tem atribuição, ele não tem competência para fazer um projeto de lei que se aplique a outros poderes. Ele tem como fazer o Poder Executivo. E quando nós falamos de Poder Executivo, é todo o Poder Executivo. Todo o Poder Executivo inclui secretários, subsecretários, superintendentes, quem quer que seja. É todo o Poder Executivo. Agora, os demais poderes podem sim seguir a mesma linha do governador e caminhar nessa direção. O legislativo pode resolver adotar no âmbito dos seus servidores. O MP, por exemplo, pode eventualmente caminhar nessa direção, da corregedoria também passar a aplicar, né? O Poder Judiciário pode também efetivamente começar a aplicar isso. Agora, cada poder tem sua independência de propor, até porque, senão, caso o governador assim procedesse, ele jamais faria, porque ele, como juiz federal, sabe que seria uma constitucionalidade formal, né? Vício de iniciativa. Mas o que queremos aqui é justamente suscitar esse debate. E tudo é novidade até o primeiro ir lá e fazer. Se alguém vai lá e faz o primeiro, e aí começa, poxa, mas lá fizeram e deu certo. Por que você não faz também? E começou, eles estão fazendo, olha o nível de corrupção lá no Estado como diminuiu. Olha como a percepção de confiança da população no Estado, no Executivo, começou a aumentar. Naturalmente haverá um movimento de que outras instituições, outros poderes caminhem na mesma direção. Agora alguém tem que romper a fronteira. Como diria o capitão James Tiberius Kirk, para aqueles que assistiam, né, a Enterprise, audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve. É isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos trilhando um caminho que no Brasil ninguém teve coragem de ir. E graças a Deus que estamos vivendo esse momento, porque o Rio de Janeiro, devido à situação calamitosa que se encontra, como eu falei, é a metástase. A gente precisa de um tratamento de choque para tirar o Estado desse buraco. Bernardo, também parabéns pela apresentação. Você sempre faz a gente refletir, né, e cria imagem nas suas palestras que realmente nos tocam, né? Eu acho que isso é um valor que tem na sua apresentação, em outros momentos também que eu ouvi. Mas se eu entendi bem a pergunta dela, eu acho que ela está falando em relação aos cargos eletivos, né, que tem um mandato. Como é que a gente lida com essas condições que são diferentes? E assim, eu te digo, eu não tenho ainda, eu estou construindo a minha percepção a respeito dos testes de integridade. Eu digo que a gente tem alguns aspectos de cultura que me fazem refletir, né? Sobretudo essa questão de que a gente não tem uma impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade, a aplicação dos princípios, eles são... Então é natural que o servidor de boa fé, porque também a grande maioria, quando se coloque assim, a corrupção não dá simplesmente num ato, ela é uma questão muito mais entremeada, muito mais sutil, né? Você pode ter uma abordagem de uma pessoa que uma pessoa que corrompe, e você vai lá, vai testar, e ela pode estar negativa, porque ela vai saber que o ambiente é um ambiente de controle. Então, eu acho que tem sutilezas que são muito mais profundas, né? E que eu acho que é uma questão de desafio mesmo da nossa cultura. Agora, me parece que quando você tem grupo de riscos ou processos de riscos muito claros, e eu acho que a gente já tem, né? Assim como posições, na perspectiva da investigação, pode ser que, dependendo de como for feito, né, mas sempre fica aquela questão. Os caras são espertos, você viu, quando você lê o que eles escrevem, ele está medindo o risco. Ele sabe que ele vai ser pego. Ele está medindo o risco, é a certeza da impunidade. Então, assim, eu confesso, eu não tenho uma posição formada, mas, assim, acho bastante interessante o caminho que a gente está indo de reflexão. Deixa eu só complementar a sua fala. Você falou ali, parece que ele sabe que vai ser pego. Ele sabe que vai ser pego. E digo mais, ele sabe que vai ser pego e sabe que o que ele desviou vai dar um conforto para ele muito bom. Ninguém sai da cadeia e vai pro Shopping Leblon fazer compra, não. Se não tiver muita grana.
Então, hoje, como controlador do Estado, o que é que nós estamos tentando mudar na CGE? Ninguém quer inventar a roda na CGE, a CGE não vai virar jamais uma delegacia de polícia. Jamais. Eu sou delegado, estou controlador e visto a camisa do controle. O que nós estamos fazendo lá é justamente para que essa precificação deixe de valer a pena, é não fazer o que eu fiz agora que tenho essa condição como controlador do Estado. Né? Às vezes a gente na Polícia Federal recebe, está ali minha querida Carla Redi também da CGU, parceira de grandes eventos também, parceira nossa da CGE, a gente recebe aquele relatório maravilhoso da CGU, do TCU, o dinheiro foi desviado, provavelmente já foi lavado, já está no exterior, a merenda já foi desviada, o remédio, e o que é que a gente faz lá? A gente faz aquela mega investigação, aquela mega operação para tentar recuperar alguma coisa e punir, não é isso? Criminalmente os autores ali das práticas, ok? Ok. Quando eu venho agora para o início do processo como controlador, eu quero estancar o problema no início, porque na hora que o cara botar na ponta do lápis de que não vai dar tempo de roubar tanto, porque os mecanismos de controle hoje são eficientes, em razão disso estamos desenvolvendo lá, está aqui o Bruno Martins, nosso assessor lá, estamos desenvolvendo um projeto Horus, de rastrear dados de licitações e contratos, que no Brasil não existe, o que a gente está fazendo na CGE, a gente está conseguindo, estamos desenvolvendo até em parceria com o MP do Rio de Janeiro, o MP e MAP está nos ajudando. O que eu quero é detectar o mais rápido possível para que deixe de valer a pena. Sabe por quê? Advogado bom custa muito caro. E aí, essa tranquilidade deixa de valer a pena. É muito tranquilo alguém ser pego depois de anos desviando dinheiro na estatal e devolver 100 milhões de dólares. Mas se não dá tempo dele desviar nem 50 mil dólares, e que ele sabe que se ele for pego não tem integridade, ele vai para a rua e não vai ter como desviar nada, e vai perder o emprego dele, o certo que ele tem, a pessoa já começa a pensar duas vezes. É só você ver a nossa cultura. Quem viajou um pouquinho aí para fora, eu gosto de viajar, vou de classe econômica, ficou até barato. Mas às vezes eu estava num voo e ouvindo o cara dizendo que estava assim, no Brasil e ia morar nos Estados Unidos. Na cadeira atrás de mim no voo. Aí um fala assim, mas você vai morar? Vou. Pô, mas lá já sabe como é que é, né, cara? Lá tem que andar na linha. Lá não dá para fazer aquelas coisas que eu fazia aqui, não. Mas por que lá tem que andar na linha? Porque lá a resposta é rápida, como eu diria a becária, rápida, justa e proporcional. Ponto. Fez bobagem? Pode ser artista, pode ser 15 dias de tranca. Acabou. Fez bobagem, perdeu o cargo público. Ponto. Não aquelas situações que a gente vê aqui no Brasil que são manos se arrastando até a gente ter uma efetividade. Então, a justiça que é tarda é falha. E a corregedoria que é tarda é falha também. Mais alguém? Doutor Bernardo, boa tarde. Os parabéns pelas palavras. Sou o Tenente Coronel Paiva, estou no controle interno do Corpo de Bombeiros. E a gente, como com as palavras dos demais aqui, e como as suas palavras também, chega a ser até estranho nós nos reunirmos aqui num grupo tão seleto para poder discutir coisas que seriam tão óbvias na entrada no serviço público, né? Mas bem, com relação ao tema, o teste de integridade propriamente dito, a minha pergunta é se hoje a Controladoria Geral do Estado ela já tem uma perspectiva, alguma visão em relação aos planos de integridade, por exemplo, dos órgãos públicos, a qual a Controladoria Geral da União já exige dos órgãos da União e que no Estado a gente percebe ainda talvez um gap, aí, uma diferença em relação a esse ponto, e até que ponto o teste de integridade ele estaria ali integrado com o próprio plano, né, que a gente percebe uma ligação bem sensível entre os dois. Senhor Coronel Paiva, não é isso? Não combinei com ele não, tá? Vindo para cá, o secretário-chefe da Casa Civil me mandou uma mensagem dizendo que justamente o programa de integridade do governo do Estado já está na mesa do governador para ser assinado. Tinha até falado com uma equipe de integridade aqui, e aí a gente estava justamente pensando se ia fazer uma entrevista, um evento, ou se vamos gravar um vídeo. Aí a opção parece que foi gravar um vídeo. Então esse programa de integridade do governo do Estado, decreto, vai ser assinado pelo governador esta semana, se Deus quiser, né? Ele pediu para marcar para 18 horas de quarta-feira, eu vou lá no Guanabara para a gente gravar o vídeo, deve ser publicado no dia seguinte aí no DO, e a partir desse programa de integridade são 13 subprodutos
que serão produzidos, né, que serão gestados em cada órgão, em cada entidade. Então, agora, efetivamente, a CGE vai começar a avançar nessa parte de promover a integridade de forma estruturada e técnica em todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Outra coisa que também a gente já estava discutindo é rever a questão da... Voltando à sua pergunta, que eu vi que sua preocupação é a cobertura. Você está preocupado com a cobertura. Então, a gente vai colocar em prática a Comissão de Ética da Alta Administração do Estado do Rio de Janeiro, que, como a lei anterior à criação da CGE, inclusive a CGE não faz parte dessa comissão. Então, a gente vai sugerir que seja modificada para incluir o Controlador-Geral do Estado e nós vamos já, o mais rápido possível, fazer a nomeação dessa comissão da Alta Administração Pública para que a gente também consiga padronizar, porque senão não pode um secretário atuar em cima do outro secretário. Então, por isso que a gente precisa da comissão para justamente, como você falou, o alto escalão da administração também esteja empenhado nisso. Tá? Então, Paiva, tenho essa boa notícia para você. E, obviamente, a integridade faz parte de todo esse projeto de mudança da realidade que a gente vive. É uma das ferramentas que a gente também vai utilizar, tá? Além de palestras que a gente vai fazer sequenciais. Vou dar uma coisa prosaica, um exemplo prosaico aqui. O Detran acabou com a vistoria, não é isso? Aquela vistoria obrigatória no OAC do Rio de Janeiro. E a ideia do governador foi colocar essa vistoria na rua, o que eu achei uma atitude sensacional, porque aquela Kombi antiga, toda cheia, ele não vai, o cara não vai, simplesmente não vai lá no Detran. Então termina, às vezes, o cara com carro zero, pagando a taxa no lá, com o carro todo direito, e aquela Kombi, aquela caçamba, aquele carro que está pondo em risco o cidadão, não vai. Então, quando eu vi que isso é para a rua, eu liguei para o Luiz Carlos, que é o presidente do Detran, falei, Luiz, vamos fazer uma coisa aqui? Quantos servidores estão indo para a rua com o Detran fazer esse projeto? São 188. Vamos fazer uma palestra sobre integridade com essa turma, para a gente dar um alinhamento, para já chamar a atenção das consequências, das atuações, o que é que eles estão sujeitos, relembrar o Estatuto do Servidor, falar sobre ética, falar sobre postura, sobre moralidade. E aí, a doutora Vanessa e o Dr. Antônio foram lá para o auditório da Cefaz, colocamos 188 lá, foi a manhã inteira, não é isso? Alguns estudos de caso. O serviço está rodando, salvo engano, há uns 3, 4 meses. Não teve um caso de denúncia de alguém tentar levar propina. Então, vou aproveitar para deixar registrado uma coisa aqui. O servidor público do Rio de Janeiro, na sua imensa maioria, repito, imensa maioria, são pessoas abnegadas, comprometidas, profissionais, que superam muitas vezes as dificuldades da carência de treinamento, de estrutura para cumprir o seu trabalho. É injusto achar que isso que aconteceu aí é culpa do servidor. O servidor é vítima. Boa parte dos servidores é vítima. Ficaram sem salários, ficaram sem 13º, muitos sem reposição. Muitos estão trabalhando aí porque precisam do abono permanência, porque senão a conta não fecha no fim do mês. Então é injusto. Então, quando a gente fala de teste de integridade, é para atuar em cima daquela parcela muito menor, que é a grande minoria dos servidores, mas que comprometem a imagem dos demais e que comprometem justamente a aplicação correta das políticas públicas. Vamos para a última pergunta do senhor ali. Desculpa voltar nesse ponto aí de novo. Na realidade, eu estou aqui torcendo para que vocês tenham sucesso. Ok? Mas eu vou voltar no ponto que ela colocou e que a moça lá também. Pena que a gente não tem números, né? A gente muda um governador, muda um monte de secretário. A maioria desses secretários saem de posto da Alesc. A Alesc que tinha o Tribunal de Contas, que metade acho que ainda está presa. E aí você substitui um monte de gente na máquina de administração direta, na indireta, nos postos que não são servidores públicos, não faz um concurso. Ok? Não estou falando que todos vieram para fazer nada errado, não. Estou falando só estatisticamente. O número de pessoas que migra é um absurdo no mês de janeiro. Essa hora que BO é uma coisa de doido. Traz pessoas boas, como você que foi da área federal, com bagagem, conhecimento, treinamento, e a instituição de origem, né, tinha rituais bons, mas traz pessoas que eram um assessor parlamentar, que era um puxador de voto, que era da Igreja Universal, da Igreja do Arquipago. E essas coisas vão se misturando. Vêm pessoas boas também. Não estou dizendo que vêm pessoas ruins, não.
Pô, mas vem pessoas sem nenhum treinamento, sem nenhum traquejo. Aí volta o problema. Eu nomeio a minha comissão de licitação. Nomeado presidente, por exemplo. Pô, bota meu coleguinha aqui. Eu não preciso nem envolver um servidor de carreira para vender 1 litro de álcool por 5 pratos, comprar 1 litro de álcool, por exemplo, algum órgão público aí por 5 pratos, quando custava 50 centavos. Essas pessoas não vêm com nenhum tratamento, não vêm com nenhum refinamento. Então, vamos adotar um teste de integridade. Olha só, eu estou no grupo de conformidade numa das secretarias, ok? Estamos torcendo para que a coisa funcione. Mas quando a gente olha, a gente vê assim, pô, o servidor vai apanhar de novo. Ele sabe que está certo, a maioria é honesta. Só que entra um monte de gente que às vezes não deixa nem trabalhar, não sabe o que fazer e não foi capacitado. E esses caras não sabem da integridade. Então, os mecanismos que estão sendo colocados precisam, não é dizer que todo mundo entrou ruim, não. Precisa ser olhado com essas pessoas que entram. Na Lei 13.303, não está lá que o administrador, que o Conselho de Administração tem que ser treinado anualmente, que ele tem que ser treinado para assumir o cargo de presidente, governança corporativa, risco, né? Deveria ter alguma coisa para esse pessoal também, porque ele nem sabe o instrumento básico de administração. Aí quem vai responder vai ser o servidor? Deixa só, porque você citou vários pontos aqui. Tudo vai para a integridade. Você citou vários pontos. Primeiro, quem vai responder não é o servidor, só é servidor efetivo. O teste de integridade é para todo o Poder Executivo Estadual. Ponto 1. Ponto 2. Eu vejo aquela coisa lá, não sabe o que fazer. Agora você sabe o que fazer. Você vai ligar 21 2276 6556 e você vai falar o que você quiser e dar todas as informações de qualquer ato ilícito que você tenha visto. Ponto. Está lá o Disque Rio contra a corrupção, anonimato garantido. Estamos já recebendo informações, estamos trabalhando em cima de informações. Isso não existia. Hoje isso existe. Ponto 3. Várias nomeações que você não concorda com o critério. Ok. A CGE não é só a parte correcional. A CGE é a parte de gestão. A CGE está criando sistemas informatizados de aferir justamente se o preço do álcool, ao invés de 2 ou de 1, está 5. E aí não adianta o cara chegar lá e botar o amigo dele, porque eu, CGE, não eu, Bernardo, nós na CGE, vamos detectar o preço 5. E ele vai ser notificado antes de botar o dinheiro no bolso. E vai responder mesmo não tendo colocado o dinheiro no bolso. Então veja, você está vendo uma foto. A foto é dantesca. A foto é triste. Mas eu peço que você veja o filme. O Rio de Janeiro, essa administração entrou tem 7 meses. Muita coisa já mudou. Dentro da própria CGE, os servidores da CGE são testemunhas disso. Quanta coisa a gente já conseguiu fazer, fruto justamente de muitas pessoas que vieram até de fora. Então não tome a exceção como regra. Não tome o paradigma do que aconteceu com o que está acontecendo hoje, porque os mecanismos de controle hoje são outros. Semana passada, terça-feira, eu estava de férias, dando entrevista numa operação feita junto com a Polícia Civil, fruto de um trabalho que nasceu na CGE. A CGE esse ano já levantou 17 relatórios de fraude de licitação. Licitação pode ser de álcool, mas tem várias outras que já levantou, de quase 400 milhões de reais. Fraude. Todas essas pessoas vão responder. E aí, fazendo um link com o que ela disse, se valia a pena fazer isso, qual é o seu nome? Paulo. Se valia a pena fazer isso, está começando a não valer. O que aconteceu semana passada já mostrou que não vai valer. Foi um relatório, tem mais 17 e outros serão produzidos. Então, tenha fé, faça o seu trabalho da melhor forma possível, que nós estamos fazendo. Cada um fazendo a sua parte, esse Estado vai mudar. E não deixe a sua indignação simplesmente ser inócua. Ligue para o Disque Rio contra a Corrupção, repasse o número, estimule seus colegas que têm conhecimento de qualquer ato ilícito a ligar para o 2276-6556 e a Controladoria vai fazer a parte dela. Se a Controladoria der o exemplo nos locais certos, sempre o exemplo melhor de cima para baixo. Se funcionar, melhor para todo mundo. Vai funcionar. Rapidinha a pergunta por causa do tempo, tá? Só a última pergunta, por favor. Palestra bem brilhante, agradeço muito a explanação e confio demais no seu trabalho, na sua palavra, mas uma dúvida que ficou aqui entre meus colegas é uma palavra que você falou e ela é bem forte. O anonimato é garantido. O que garante o anonimato? O
que garante anonimato, que quando você liga para o Disque Rio contra a Corrupção, você vai ser atendido por servidores da própria Controladoria Geral do Estado. Por isso que o Disque Denúncia nos ajudou muito, é um grande parceiro, inclusive trouxemos pessoas de lá que já são treinadas, mas o viés nosso na CGE é diferente. Então, essas pessoas foram treinadas para tentar extrair o máximo para instruir processos administrativos e o par da lei anticorrupção. Existe lá uma coordenadora e quando você liga, o seu número não fica registrado. Tudo que você fala é transcrito para o EOUV, que é justamente o sistema da CGU, que é o sistema de ouvidorias. Não há referência a nome, não há referência a número, não há nenhum dado que linke a pessoa que ligou ao dado. Inclusive, elas são treinadas para caso um desavisado dê alguma informação que possa eventualmente dizer até o bairro que a pessoa está, elas suprimem isso e não colocam. Então, pode ter tranquilidade que nenhuma pessoa que diz que para o Rio que ligue para o Disque Rio contra a Corrupção tem a menor possibilidade de ser identificado. Mas a última pergunta ali para o senhor. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a essa palestra, muito bem exposta pelo senhor, e acredito que tenha sido uma troca. A minha pergunta ela é basicamente a esse teste de integridade para o alto escalão do executivo. Até que ponto o governador será submetido a esse tipo de teste? Até que ponto a própria equipe do teste de integridade será submetida ao teste de integridade? É basicamente isso, como a gente vai controlar o controlador. É isso. O controlador é controlado pela lei, porque eu não posso fazer nada que não esteja na lei. E se você estudar compliance, uma das principais premissas do compliance é o tone to the top. Então, isso serve para a empresa privada, serve para a administração pública. O compliance, para alguém tomar uma medida corajosa, como o governador colocou, como tomar uma medida corajosa de colocar um Disque Rio contra a corrupção, de colocar a CGE trabalhando do jeito que está trabalhando, é porque há de plano o comprometimento da alta administração do governador do estado para que isso funcione. Essa é uma bandeira dele. Então, quem controla o controlador é a lei, é o Ministério Público, é o Judiciário, é o próprio governador, porque se fizer uma coisa errada, eu posso ser exonerado a qualquer momento, perfeito? Então, o controlador ele é controlado. Não está se criando aqui nenhuma polícia paralela, não é nada disso. É a proposta é atuação técnica, administrativa, com um objetivo muito bem definido e dentro de parâmetros constitucionais e legais. Muito obrigado, doutor. Então, agradeço a todos. Eu não posso privá-lo da brilhante palestra do meu amigo Caio Magno, presidente do Instituto Etos, que veio especialmente de São Paulo aqui para desbrindar. Então, vamos encerrar as perguntas. Está meu e-mail, ali o telefone do gabinete da CGE e estamos à disposição. Se quiserem tirar quaisquer dúvidas, a assessora de imprensa Fernanda está aí, a CGE está à disposição para apoiar, ajudar, tirar qualquer dúvida e vamos juntos virar o jogo. Muito obrigado.